mas não necessariamente articulados, mas muitas vezes inclusive em disputa. Né? O próprio desacordo com o Banco Mundial, o FMI, impõe que as sociedades, prioritariamente o Brasil, né, faça benefícios para um setor e não para outro, e colocando muitas vezes esses setores em disputa entre si. Né? Então, por isso que, para nós, nos articularmos, por exemplo, não dá para deixar pensar século XXI e falar coisas fundamentais das opressões que têm ocorrido nos últimos tempos. Se nós for pegar e resgatar um pouco do debate das mulheres que tem ocorrido agora, apesar que aqui no Brasil, alguns avanços de articulações foram fundamentais, inclusive para a Lei Maria da Penha, que apesar dela ser muito suficiente, foi através da nossa articulação durante anos, né, na Marcha Mundial das Mulheres, nos debates ocorridos no Brasil, que se teve esse avanço. Mas o debate das mulheres, hoje, se for século XXI, não dá para admitir que na própria Índia ocorra, por exemplo, um estupro, né, de uma menina violentada por seis, né, homens, comprovadamente, e que isso possa ser passar de uma forma muito tranquila, onde a sociedade não se enxerga naquela opressão daquela menina, onde a gente não se sinta oprimido por aquele fator. Né? Então as pessoas acabam só visualizando a notícia, mas não de fato se sentindo como sua parte. Nós, lutadores prioritariamente, temos que nos sentir a parte explorada, a parte oprimida, independente do que nós estamos discutindo. Né? Porque essa menina que sofreu estupro, com certeza, está carregando ali, né, toda a forma de exploração que a Índia faz há muitos anos sobre o debate das mulheres. Né? E assim, se nós for, por exemplo, também relacionar o último período a questão das disparidades salariais. Todas as categorias ainda têm disparidade salarial. Né? Independente da gente ter uma categoria que faz 90 dias de greve, né? Como aqui boa parte dos companheiros de criançal, as professoras que sempre estão na rua, e são grande, né, parte mulheres, e as categorias em si, hoje no Brasil, prioritariamente servidores públicos, e na Fazenda é uma delas, é a maior parte mulher, e mesmo assim a disparidade salarial, né, a questão das disputas, inclusive na questão das chefias, né, o assédio moral, né, que o faz o prevalecer há algum tempo, é parte intrínseca dessa forma do capitalismo oprimir e fazer com que dentro de cada categoria, por dentro de cada setor, possa se haver cada vez mais essa disputa e a manutenção do poder, né, da dominação burguesa dentro de cada categoria. Também, eu acho que uma das coisas importantes a gente citar falando ainda no eixo mulher, é a questão, por exemplo, das grandes empresas, dos grandes oligopólios, que é dito na mídia muitas vezes, sai em reportagem, a questão do Walmart, por exemplo, em função da produção desenfreada, faz com que as mulheres usam fralda para não sair do banheiro. Né? Então imagina, como isso ocorre ainda no século XXI. A gente tem que se perguntar mesmo, quais são nossos avanços reais? Para onde a gente quer ir? Qual é essa forma de dominação? O que são essas opressões? O que elas significam dentro da nossa estrutura de divisões de classe e das nossas lutas diárias? Então, são coisas que têm que estar, de fato, permanentemente. Além de nós ter hoje no Brasil uma das categorias de trabalhadores de superexploração absoluta, que são as empregadas domésticas, que estão alijadas de qualquer tipo de legislação. Então, eu comecei falando da mulher, né, e eu acho que tem duas coisas muito ligadas aí no debate da comissão, que uma é mulher, prioritariamente mulher negra, né, que quando a gente fala do debate da mulher, a gente sabe que dentro do sistema capitalista, por sermos a grande maior parte da sociedade e também uma mão de obra farta e barata, acabamos sim sofrendo mais, né, com diversas opressões e desbundes, desmanches do sistema, né, dessas suas formas aí de dominação. Mas também não dá para esquecer que a questão étnica, né, racial, está muito intrínseca, muito ligada à mulher, né, porque hoje, ainda na sociedade, né, a grande parte, né, dos alijados
da base da pirâmide social, podemos dizer assim, é prioritariamente negra. Então tem muito problema. Eles são factórios que o sistema cria, né, para acomodar as categorias em luta, mas que de fato não concretiza avanços reais, porque a lei da história é suficiente na medida que ela não protege a mulher que vai lá, né, pedir o abrigo. Não tem nada. Vamos voltar para o debate que a gente faz, que é o debate da questão étnica, né, racial, em especial ligado às cotas, né, na universidade. Hoje, com a lei, né, já 12.711, aprovada agora em 2012, é um grande avanço na luta social do movimento negro, do movimento estudantil e do movimento sindical, que colocou muitas teorias, que fez muitos debates, mas que ainda assim tu vê, grande avanço, tem lei, e como vai se dar agora? Né? O jovem sabe? O negro favelado conhece os seus direitos? Ele sabe que existe uma lei de cotas? Será que ele sabe que existe uma universidade pública? Não, ele não sabe. Então, o problema da opressão e o problema relacionado diretamente ao debate, para onde a gente tem que olhar, quais são as nossas demandas, ele vai muito mais além do movimento sindical. Né? Eu tenho sido à vontade de isso, uma série de sindicalistas que considero aqui todos extremamente lutadores e que estão presentes em todas as lutas para além do movimento sindical. Né? Então, eu falaria de da forma se estivesse um produto público, né? Que muitas vezes fica ali no seu mundinho fechado. Aqui eu acho que a Pazuca tem um diferencial importante nesse debate, eu acho que foi fundamental para que saísse essa mesa no fórum, e eu acho que não é menos falar de opressões, porque as opressões, quando a gente começa a se dar conta de onde elas vêm de todas as formas de exploração do capitalismo. Tudo dentro do sistema capitalista vira mercadoria. O nosso trabalho, a nossa mão de obra, a nossa vida vira mercadoria. Nesse sentido, o debate é muito mais profundo, porque parece menos a gente às vezes dizer: ah, pois é, teu passado negro. Isso é racismo ou não é racismo? Né? Por que se diz teu passado negro? Isso é cultural. Isso vem de muito tempo. Hoje, boa parte da militância social étnica sabe que isso é racista, sabe que a gente tem que cortar muitas palavras. Agora, socialmente, as pessoas acham comum dizer isso. Acham comum ver uma notícia na Índia de uma menina ser estuprada. Acham comum uma festa não estar com seus alvarás em dias. Quer dizer, não acham tão comum morrer 235 jovens. Só que não. Mas acham comum sim uma festa não estar com seus alvarás em dias. Acho comum. Se essa